também receita abrir os seus dias no livro de Provérbios 19, verso 20. Provérbios 19, verso 21. Amém. E em Provérbios 19, verso 21, a palavra do Senhor diz: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Irmão, você não é eu acredito que vocês também. A gente sonha com família, casamento, conquistas, descontração, prosperidade, estabilidade, cura, ministério, enfim. A gente costuma planejar a nossa vida inteira e a gente enxerga um futuro perfeito. A gente planeja um futuro perfeito, de acordo com o nosso querer. Mas, no decorrer do tempo, muitas vezes, na caminhada da vida, a gente vê alguns sonhos nossos sendo barrados, alguns planos sendo interrompidos. E a gente se pega questionando a Deus. Mas, Senhor, se tu me amas, por que o Senhor destruiu esse sonho? Por que o Senhor impediu que aquilo que eu queria tanto, não acontecesse? E aí, eu peço ao Divino que abra uma agora sobre em Jeremias 19, verso 20. Jeremias 19, isso, Jeremias 19, verso 21. Isso. Amém? Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Amém? Amém. Em Jeremias 29, 11 diz: eu a respeito pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para darmos um futuro e uma esperança. Então, irmãos, quando o Senhor ele dá no sonho nosso, quando ele pede que um plano se concretize, ele não está querendo nos ferir, ele não está querendo nos ferir, ele não está querendo nos machucar, ele não quer sofrer. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 1, ela diz que é um erro pensar que Deus tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Todo o céu está interessado na felicidade do ser humano. Então, um exemplo interessante de que como Deus age, quando Ele nos impede de fazer aquilo que a gente quer, a história de Jonas. Jonas foi ordenado por Deus, Deus ordenou Jonas que ele fosse para Nínive, pregar para aquele povo, para que eles se arrependessem e tentassem contra o Senhor destruiria. E Jonas pensou assim: pronto, agora então eu vou. Não vou porque Jonas queria, na verdade, que Nínive fosse destruída e odiava os nínivitas, Então, o que Jonas fez? Jonas decidiu fugir e ele embarcou em direção a Tarsis, com a intenção de fugir não só da presença do Senhor, mas da missão que Deus tinha dado para ele. Só que Jonas não contava que, no meio do trajeto, Deus ia agir através da tempestade, que fez com que Jonas, obrigatoriamente recalculasse a rota. E
caminhasse e fosse em direção à missão que Deus tinha dado para ele. Então, Deus agiu fazendo com que Jonas, impedindo que Jonas fizesse a vontade dele próprio para fazer a vontade de Deus, que era ir para Nínive pregar para aquele povo. Outra história interessante, que eu ouvi esses dias foi de um pastor de um sertão que eu estava assistindo no YouTube. E ele contava uma história que aconteceu com ele. E ele dizia o seguinte, que certo dia um rapaz chegou para ele e perguntou assim, pastor, é errado eu querer ser pastor e abençoar várias pessoas? E aí o pastor disse e respondeu para ele assim, depende. E essa pessoa achou estranho, né, a resposta do pastor, porque claramente era uma atitude boa. Era uma atitude boa. Ele queria ser pastor, ele queria pregar a palavra de Cristo e queria abençoar várias pessoas através disso. Então ele questionou o pastor, assim, por que ele atende, né? E aí o pastor disse o seguinte para ele: o que você quer parece ser legítimo, mas o que você deve questionar, o que você deve perguntar é para Deus. Você deve perguntar diante de Deus o que você quer isso. Será que esse desejo, será que isso que você quer nasceu de um chamado e você precisa segui-lo? Ou será que isso veio ou será que isso veio com o intuito de você simplesmente aparecer? Será que você não está vendo isso como um lugar de reconhecimento e projeção? Lá em Provérbios 16, verso 23. Provérbios, isso Provérbios 16, versos 1 e 2. Provérbios 16, nos versos 1 e 2, a palavra de Deus diz: o coração do ser humano pode fazer tudo, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são curvos aos próprios olhos, mas o Senhor está no Espírito. Quando eu citei a história de Jonas e citei a questão de Deus não permitir algum tipo de convertido, e eu quis trazer a ideia, né, da soberania de Deus sobre nós. E de como os planos deles são melhores do que os nossos. Então, eu não poderia dizer aqui que a gente não pode fazer tudo. A gente pode fazer tudo, mas a gente reconhecer, e não só reconhecer, mas também aceitar que a palavra final é de Cristo. A gente apresenta os nossos planos para ele, a gente ouve o que isso, a gente tem essa liberdade de estudar, essa liberdade. Então, a gente tem que entender que a palavra final é dele, independente se ele vai abençoar ou não, aquele plano, aquele sonho, é o melhor para a gente. Ele quer o melhor para a gente. No verso 2, diz assim, né, que todos os caminhos de uma pessoa são aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o Espírito. E aí isso leva a gente para a história do pastor, que eu contei. E isso nos faz entender o seguinte, que nem todo sonho, nem todo sonho que a gente tem, ele nasceu em Deus. Às vezes ele nasceu do orgulho, às vezes ele nasceu da comparação, do ego, da emoção, da carência. Né? Então, é exatamente por isso que os dons de Deus, eles não significam rejeição. Né? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, os dons de Deus para nós são provação.
proteção, redirecionamento, ele nos guiando em direção à atividade de agricultor, que é aquele que ele tem para nós. É interessante que a gente entende um tempo em que a nossa vontade, a gente quer que a nossa vontade seja soberana à vontade de Deus. Né? A gente lê a palavra e a gente quer tirar dela só aquilo que nos convém. A gente ora para Deus e pede para que Ele faça a vontade dele, mas quando Ele faz a vontade dele, a gente se revolta. A gente se revolta, a gente fica triste, né? Mas quando lá em a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 8, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, ele não fala só das coisas, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, as dificuldades, os dias ruins, os momentos ruins, os problemas que surgem, eles também cooperam para o nosso bem. Tudo tem um propósito. A gente acaba se tornando muito egoísta quando a gente entra numa situação de nosso relacionamento com Deus, onde a gente entra de vontade. É a nossa vontade versus a vontade de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Não se permita ficar nesse lugar, não permaneça nesse lugar de batalha, da minha vontade, da vontade de Deus, da sua vontade, da vontade de Deus. Permita que Deus reine sobre a sua vida. No versículo do livro de Lucas, 22, capítulo 23, verso 42, versículo utilizado, em Lucas 22, verso 42. Amém? Eu vou começar no 41, para que comece. Aqui fala um momento em Deus, onde Jesus estava em pouco antes do fim da crucificação. Né? E aqui diz assim, ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Cálice, a grande maioria, né, significa mais o sofrimento. E Jesus sabia que ele ia passar, ele sabia qual era a missão dele aqui na terra. Mesmo assim, mesmo diante de tantos sofrimentos que ele passaria, ele ainda diz no verso seguinte que seja feita a vontade do Pai e não a dele. Jesus, Filho de Deus, Santo, sem pecado, se submeteu à vontade do Pai. E por que nós não queremos provar solução? A gente está aqui, a gente se entregou a Cristo. A gente sabe o que devemos e o que não devemos fazer, e a gente sabe que a missão é uma das coisas. Né? E não acontece quando a gente se entrega a Cristo na vida. Às vezes a gente acha que é algo mal. Eu achava que era algo mal. E eu ia participar e automaticamente era outra pessoa. Mas aí é só o começo da batalha, né? Não é fácil. Não é fácil a gente
aceitar muitas vezes a vontade de Deus, porque às vezes a gente tem sonhos que são muito importantes para nós e a gente quer muito. Deus já nos respondeu, a gente já apresentou para Ele já nos respondeu e a gente ainda não aceitou. Eu digo isso por mim mesmo, por esse está passando também por esse processo de querer me entender, sem a vontade de Deus. E está começando a enxergar que a maioria dos povos não condizem com os planos dele. Aquilo que assim, meio que vai lendo, nos capítulos 22 a 48, Jesus estava profundamente angustiado. E ele pedia para que Deus abastasse o sofrimento. Mas ele se submeteu à vontade do Pai de Deus, não seja como eu quero, mas como eu quero. Será que a vontade de Deus, será que a vontade de Deus, a missão de Deus, enviasse um filho para ele morrer por nós aqui, mostrar que a gente gastasse o nosso tempo, se dedicando e buscando apenas as coisas do nosso interesse, as coisas desse mundo, as coisas que a gente sabe que são passageiras? Eu acredito muito que não. Mas se a gente sabe que a resposta para essa questionamento é não, então por que a gente continua tratando Deus como se ele fosse um gênio da obra? Como se ele tivesse ali só para viver os pedidos? A gente tira do Evangelho a parte onde nós também temos que nos entender. A gente tira do Evangelho, a gente arranca, a gente se percebe para ver quando Deus fala sobre discipulado, quando Deus fala sobre a gente se esvaziar de si, e a gente só enxerga a parte que fala do Deus de amor, do Deus que protege, do Deus que abençoa. Né? E aí a gente faz o quê? A gente faz os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades para Deus e para que Ele as abençoe. A gente esquece que nós somos servos de Deus, Ele é soberano. Então, a gente reconhecer a soberania de Deus, não só sobre as coisas mais simples. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente vai se livrar Cristo, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Lugares que frequentar, vocabulário, vestuário, músicas, coisas que consumimos, né? Mas quando Deus fala de redenção, quando Deus fala de entrega, Ele não está definindo isso. Essa é a parte mais superficial do processo de redenção, do processo de entrega. A parte mais difícil é quando a gente tem que aceitar que a nossa vontade não é a vontade de Deus. E de quebrar a cabeça, querendo que a nossa vontade sobressaia a vontade do Pai, é estar correndo atrás de caminhar uma jornada de sofrimento. Porque a gente vai ser sempre angustiado, sempre feliz, sempre triste, insatisfeito. Deus não quer que a gente se entregue a eles, que a gente seja obediente. Deus nos quer felizes. O Senhor quer que a gente tenha vida plena. O Senhor quer nos dar mais que a Bíblia fala, mais que a Bíblia diz, que é aquela paz que recebe tudo isso que eu quero que os irmãos abram as Bíblias agora no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, verso 29.
Amém? Em Mateus 11, versículo 29, a palavra diz o seguinte: homens e até porque somos humildes de coração, e vocês acharão descanso para sua alma. Essa passagem pode ser até que a gente, quando eu falei sobre a gente retirar a palavra de Deus, só aquilo que nos convém. Muitas vezes, quando algumas pessoas tiram assim, separam as cidades para meditar, focam só na parte em que diz que nós acharemos para a nossa alma. Mas a gente esquece da parte em que Deus diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Quando ele diz isso, ele está nos convidando a andar em parceria com ele. Na Bíblia, jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre os bois, é colocada sobre os bois que parecem puxar em casa, né? Simbolizando submissão a uma autoridade. Então, através disso, quando o Senhor tome sobre você hoje, ele nos convida a participar com ele. Ele nos convida a assumir a responsabilidade de ser discípulo participando da sua missão. Deus quer que a gente saia da multidão e passe a ser discípulo. E por que ele sair da multidão? Como a maioria da multidão que acompanhava Jesus era esse personagem, era esse próprio. E a gente pode ver isso na multidão. 6 a 6. Ele começa a falar do verso tanto começa do verso 4, que aí a gente do 24 até o 26. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para a procura de Jesus. E tendo encontrado o outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, como o Senhor chegou aqui? E aí Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que vocês não estão me procurando, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O Senhor não quer que a gente busque só para atender a nossa vontade, só porque a gente sabe que Ele é soberano, que Ele tem poder para realizar os desejos, que Ele tem poder para fazer milagres. O Senhor quer que a gente tenha por amor a Ele, com o intuito de aprender, de ser imitador, de levar a palavra dele para outras pessoas e fazer com que essas pessoas tenham um verdadeiro. E aí, quando o Senhor quer tirarmos da multidão para conhecer os discípulos, os discípulos, eles esvaziavam de si. Eles tinham família, eles eram casados, eles tinham sonhos, eles tinham seus empregos, enfim, eles tinham sua vida. Mas eles se abdicaram de tudo isso. Eles se abdicaram de suas famílias, que eles tinham para seguir Jesus. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Ele quer que, independente do quão importante aquilo seja para a gente, aqui na terra, seja família, filhos, esposa, emprego, situação, questão financeira, que a gente perguntou isso, ele quer que por ele, seja tão grande, que a gente não pense duas vezes
para retomar tudo isso e seguir a ele e obedecer. O Senhor deseja também mas tornar-nos filhos segundo os seus padrões. Ele quer revestir os desejos perfeitos de justiça e abrir nossos olhos para enxergar nossas necessidades de um relacionamento real e duradouro com ele. A partir de um relacionamento real e duradouro com Cristo, ele vai fazer isso nos dar forças para que a gente consiga matar o nosso eu, esvaziar-se no tempo do nosso medo, para permitir que ele tenha sua para que ele seja soberano sobre a nossa vida. Lá em Mateus 16, página 25, Mateus 16, verso 24, eu acho que ele só para mim. Mateus 16, verso 24, ele fala aos seus discípulos, né? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida, por minha causa, esse a achará. Essa passagem, de forma resumida, Jesus está definindo o constitucional cristão. Ele está mostrando para a gente as renúncias que nós devemos fazer. Ele está mostrando que nós devemos assumir sacrifícios dele quando ele se refere à cruz. A gente deve renunciar às próprias vontades, assumir esse sacrifício e priorizar o reino de Deus. Isso é ser discípulo. Quando ele diz negue-se a si mesmo, não significa apenas privar-se de alguns prazeres, como eu falei anteriormente, mas é mudar totalmente a nossa vida. É renunciar o ego, significa deixar de ser o senhor das próprias vontades e entregar a criação das nossas vidas a Deus. Geralmente a vontade de Deus ela não cumpre os nossos desejos pessoais, nós somos o nosso orgulho. A gente gosta de estar no controle. E quando a gente se vê em situação de controle não é nosso, e nós temos que entregar os pontos, é difícil. Eu acho mesmo, certeza que essa experiência é difícil. Na mesma passagem que fala sobre tomar as cruz, ele está falando sobre estarmos dispostos a não ter problema e a morrer por ele. Morremos para o pecado. Antigamente, na verdade, cruz na Bíblia, ela só foi a criança pode ser sinônimo de salvação, se você deixou de ser sinônimo de humilhação, passou a ser sinônimo de salvação, depois da crucificação e da ressurreição de Cristo.
E quando ele diz para a gente tomar a nossa cruz, é justamente sobre isso. É sobre a gente entender que o caminho não é fácil e que o fardo é pesado, é difícil, mas que vale a pena. Com essa frase, bem começo isso, eu também vi, eu também dizer que nós devemos aceitar os desafios que surgem na caminhada de um discípulo. Né? Seguir o evangelho não é fácil. Então, o Senhor pede que a gente aceite, que a gente entenda as dificuldades e que a gente aceite segui-lo mesmo diante dessas dificuldades. Então, quando eu falei sobre Jesus nos tirar da multidão e fazer discípulos, era disso que eu estava querendo falar. E Deus não estava querendo fazer da multidão. Eu não estou querendo dizer que Deus se desfez da multidão. Ele não se desfaz da multidão, ele precisa dela. Mas Deus quer que a gente o busque por amor. Que a gente o busque para servir realmente com o intuito de aprender e de ser servo, de sermos iguais a Ele. No verso 25, aqui em Mateus, Jesus diz assim: quem tiver salvar a sua vida, a viverá. Ele usa esse paradoxo para mostrar que um esforço egoísta para preservar o controle e buscar apenas os nossos interesses técnicos, na verdade, vai nos levar a um mundo espiritual. Nós temos uma ilusão de controle. A gente chegar aqui a própria felicidade através de como está através da sua vontade própria e isso só resulta na perda da nossa vida. Quando nós abrimos mão de todos esses interesses, todas essas coisas terrenas que são passageiras, a gente está se submetendo totalmente à vontade de Deus. E isso vai fazer com que a gente, a sua vida eterna, conquiste a vida eterna. Ainda nos assim perder a vida em causa a encontrará. E essa é a promessa central nessa passagem. Ao termos o controle total aqui, a gente vida verdadeira, paz verdadeira, e também a ilusão. Irmãos, eu sei que caminhar com Cristo muitas vezes não é fácil. E a gente vê todas essas coisas que Deus exige de nós, que Deus nos pede. E se a gente parar para pensar, tudo isso não é nada comparado ao que Ele nos deu, que foi a salvação, a família do Espírito. E isso não é nada através do que Ele nos dá. Continuamente, diariamente. Hoje, eu chego para mim e para você. Você quer o seu sonho, ou você confia no que Ele faça a minha vontade. Porque, na maioria das vezes, nós não temos os dois. Porque, na maioria das vezes, elas são vontades. Eu não convido com as vontades de Deus, porque nós somos falhos e pecadores. Então,
eu vou fazer um pedido para você e eu vou falar para você de algo que eu falar para mim mesmo, e assim que eu vou falar para você, porque eu também não é fácil. Não é fácil basear em cima, tá? O nosso eu, né? Para desenvolver a vontade de Cristo. Mas, entregue a criação da sua vida a Deus e você vai ver o quanto as coisas vão melhorar. Não é fácil, eu repito, não é fácil. Mas se a gente mudar um pouquinho do nosso olhar, sabe disso? Se a gente olhar para o mundo, para o mundo, a gente vê o quanto é benéfico para nós também sermos submissos à vontade de Deus. Quando nós submetemos à vontade de Deus, Ele nos concede eterno e paz. E a gente vai aprender com a força que Ele vai nos dar a estarmos felizes, independente da situação, porque a gente vai ter a noção de que nós já entregamos por a Deus, então é possível agradar. Eu quero pedir para hoje, essa noite, antes de vocês dormirem, se estiverem confiando em Deus, vocês digam o seguinte ao Senhor: Pai, se você me afasta de ti, então me destrói, mas nunca me deixe da tua presença, porque, irmão, ter um sonho com Deus é melhor do que conquistar o mundo inteiro sem Deus.